E aí, entrando nos tópicos que a gente vai falar do Connect em si, são 6 tópicos, né, que a gente elencou para falar. Esses 6 tópicos estão direcionados diretamente à nossa estratégia de conectar e escalar, né, o Connect Scale, né. E aí a gente vai falar desses 3 tópicos que são gerenciamento de informações em projetos, interoperabilidade com diferentes softwares, facilidade na gestão de versão dos arquivos, né, compatibilização, colaboração e ferramentas de gestão de tarefas e aprovações. Então, iniciando com o gerenciamento da informação em projetos, o que a gente pode falar, né? Eu acho que a primeira coisa, reciclando um pouco aqui as apresentações que a gente vem fazendo, a primeira coisa que a gente tem que pensar do nosso projeto, vocês já devem estar bem familiarizados com planos de execução, BIM mandates, etc, etc. Mas o mais importante que a gente tem que ter é pensar numa organização. Como eu já falo com os clientes, eu falo isso, eu repito aqui para vocês, não dá para fazer BIM se a gente não tiver organização. Então, minimamente, a gente tem que se organizar dentro dos nossos modelos, internamente, seja com SketchUp, seja em qualquer outro software que você esteja utilizando, a gente tem que pensar nesse modelo de organização. Por quê? Porque quando você sobe esse modelo para o Connect ele vai consumir as informações que está dentro desse modelo. Então, se o seu modelo estiver não existe milagre. Se você está colocando porta que não tem nomenclatura, se você está colocando objeto que não tem, é só um componente hashtag 1, componente hashtag 2, ou você vai copiando e colando uma porta e essa porta vai sendo só replicada, né? Tipo, porta 180 por 1 metro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem ter o respeito às nomenclaturas, às semânticas e as informações que você precisa, dificilmente você vai conseguir extrair bons resultados. Então, combinar o jogo antes, fazer um bom plano de execução, respeitar os contratos, modelar de maneira correta, colocando as informações e tal, essa é uma boa forma de colocar, porque quando você se organiza, né, existe depois disso, né, dentro dessa organização, uma parte muito importante que muita gente dentro dos processos de projeto acaba relegando. Às vezes a gente fecha um projeto na sexta-feira e na segunda já tem que começar. Mas a própria ISO 19650, parte 2, ela estabelece um processo que é uma etapa de mobilização, que é o tempo que a gente, tá bom, a gente ganhou o contrato, vamos agora começar o projeto. Para começar esse projeto, depois que você pensou o seu plano de execução, como que você vai montar as coisas, como você vai colocar a informação dentro desse modelo, e quando você vai começar a compartilhar esse modelo com seus pares, né, com as partes interessadas do projeto, tudo isso, essa fase de mobilização é bastante importante, porque você precisa mobilizar os recursos, você precisa mobilizar o TI, você precisa fazer testes, você precisa criar a sua estrutura de pastas, você precisa criar, se você tem tarefas, eu vou mostrar aqui um pouquinho mais para frente, você pode criar tarefas automáticas, né, de maneira a você criar um projeto e ter uma tarefa que não tem nada a ver com o modelo. Eu posso criar uma tarefa que é a execução de uma topografia no campo, né? Eu posso fazer uma tarefa que é uma reunião de compatibilização, esse tipo de coisa. Então, para que as pessoas tenham acesso, permissionamento, quem vai conseguir enxergar o quê, essa é a fase de mobilização, onde você tem que criar o projeto, submeter esse projeto nos permissionamentos, subir os primeiros arquivos, liberar acesso para todo mundo, e isso tem um tempo. Então, nessa etapa de mobilização, é bastante importante, né? E aqui a gente tem como fazer isso, né? Dentro do Connect, você vai conseguir convidar você precisa convidar uma lista individual, os arquitetos individualmente, ou uma lista completa, né, de quem vai fazer esse processo, né. E uma coisa que eu já falo para vocês, muito legal e muito importante que o Connect tem, ao submeter e nessa fase de mobilização, quem são as pessoas de cada disciplina, já criar os grupos de cada disciplina. Então, você pode subir uma lista de 40 usuários dentro do Connect. Depois que você submeter essa lista de usuários, você pode criar grupos. Então, você pode criar o grupo da arquitetura, o grupo das instalações, o grupo da estrutura, o grupo de obra, que eu sempre brinco que o grupo de obra não tem acesso a nada a não ser os releases, né, as versões,
finais dos arquivos, ou uma pasta que vocês criam, que ali é onde a gente vai jogando as últimas versões e garantindo que a obra tem a última informação e a última versão desse arquivo, né? Então, isso é muito importante e facilita muito a vida de vocês. Por isso que a gente organizar não só o modelo, mas a casinha dentro do Connect, ela é bastante importante. A partir daí, você também pode colocar os dados de projeto, quando ele começa, você pode ver quantos gigas você já consumiu, quantas pastas, quantos arquivos tem lá, você pode posicionar na cidade de São Paulo, você pode, depois disso, pensar a sua estrutura de pasta, né? E aí, dentro da sua estrutura de pasta, sempre vai ser pensado e recordado, né, do tipo de ambiente de trabalho que você está fazendo. Então, eu sou um coordenador de projetos que tem empresas subcontratadas, todo mundo é externo. Ou não, eu sou uma empresa que é híbrida, eu faço coordenação de projeto, a arquitetura está dentro de casa e eu tenho os meus fornecedores de projetos fora da empresa. Ou não, tudo é interno. Porque cada uma dessas definições vai acabar impactando na sua própria estrutura de pastas em como você vai fazer as liberações, permissionamentos, etc. Então, os mais comuns, as formas mais comuns que a gente vê os nossos clientes criando as suas estruturas de pastas dentro do Connect através de um processo que é o projeto, disciplina e status. Então, você tem os projetos, as pastas, né, de arquitetura, estrutura e instalações, e dentro de cada pasta você tem o status de desenvolvimento. Então, isso está em desenvolvimento, está compartilhado, foi publicado ou foi arquivado. Ou o contrário. Geralmente, o que dá mais certo é ir numa estrutura de pasta que é projeto, os status, né, se é em desenvolvimento, compartilhado, publicado e arquivado, e dentro de em desenvolvimento você tem as disciplinas de arquitetura, estrutura e instalações. Dentro de compartilhado você tem as mesmas disciplinas. E você vai movendo os arquivos do status de em desenvolvimento para o status compartilhado para a pastinha de arquitetura, onde na disciplina, no status em desenvolvimento, a pastinha de arquitetura, só a arquitetura tem acesso. Mas na pasta compartilhada, todo mundo tem acesso, porque é esse arquivo que o pessoal vai usar para colocar como link dentro do trabalho, ou como referência, ou como XREF, dependendo do fluxo de trabalho de vocês, vão colocar dentro do software de modelagem para fazer os projetos. Então, uma coisa vai impactando a outra. Então, isso tudo tem que ser pensado logo no início do projeto. Eu sugiro que vocês façam uma reunião de coordenação, de kickoff de projeto, onde passa por esses pontos, né? Passa pelo plano de mobilização, como vai ser criada a estrutura de pastas, os permissionamentos e tudo isso, né? Por quê? Quando você chegar nessa verificação de nível de permissionamento, uma parte legal é que você pode entrar e ir colocando só os grupos. Você pode ir colocando acesso para usuário e grupos, especifica qual é o grupo de trabalho e fala, esse grupo vai ter acesso total, não vai ter acesso nenhum, ou vai somente leitura. Ele não vai conseguir baixar, ele só vai conseguir visualizar os arquivos dentro do Connect. Essas são as fases que a gente tem, né? E essas configurações, uma parte legal é que você precisa, obviamente que cada projeto é um projeto, a gente não tem a pretensão de falar que uma vez na vida você vai fazer isso e nunca mais vai precisar tomar as coisas por diferente, né? Você vai precisar modificar mais, mas uma parte importante se você fez uma vez, configurou as pastas, arquivos, tudo certinho, uma parte legal que vocês podem fazer é usar esse projeto como template e ir copiando todas as configurações, estrutura de pastas, grupos, usuários, se foram os mesmos usuários, né? Você pode criar um arquivo com base nele. Então, essa é uma parte legal que a gente tem dentro do Connect. E também o gerenciamento de usuários. Vocês podem fazer o gerenciamento de usuários de maneira geral e administrativa, né? Geralmente, uma coisa que eu recomendo muito, obviamente, dentro da empresa de vocês, o TI, dependendo do tamanho da empresa, o TI é quem manda no projeto, né? O TI é quem está sob responsabilidade de incluir ou retirar usuários do projeto. Mas, se você é o champion dentro da sua empresa, uma coisa legal é você ter o acesso e o controle de administrador do projeto que você está. Você não precisa ter acesso do Connect como um todo de 40 projetos que estão rodando ao mesmo tempo. Mas aquele projeto, conversa com o TI, seja o champion de negócios daquele projeto, para você ter esse poder de gerenciar o projeto diretamente. Isso evita muito problema
Às vezes você está numa fase final de entrega, tem que adicionar um usuário, tem que tirar alguém, tem que dar um permissionamento para alguém, e você não tem esse poder. Então, essa é uma parte interessante de poder ser o champion e ter essa possibilidade de fazer esses manejos, né? E também, uma coisa que a gente sempre fala, todos os arquivos do Connect que vocês vão submeter, esses arquivos podem ser arquivos 2D, arquivos 3D, PDF, foto, Connect aceita tudo, qualquer tipo de arquivo. Coloca uma tag. Por quê? Se você vai estar submetendo os arquivos, e aquele arquivo de arquitetura, e você está criando um grupo uma massa de informação, é como se fosse, imagina que você está no Twitter e você digita ali hashtag BIM. Vai vir um monte de postagem, um monte de gente que só fala de BIM. É a mesma coisa dentro do Connect. Se você está habituado a subir arquivos e classificar aquele arquivo como metadados, né, que você clica no arquivo, ele tem uma opção ali de etiqueta, no português, né, ou tag no inglês. Adicionando isso aqui é de compatibilização, isso aqui é de arquitetura, isso aqui é de estrutura, isso aqui é de levantamento, você vai associando isso, a quem tem acesso ao que serve aquele uso, né? Ele, quando você fizer o filtro de tag dentro do Connect, ele já vai filtrar tudo que diz respeito à arquitetura, compatibilização, 4D, 5D, whatever, qualquer tipo de coisa, problemas, clashes, etc. Ele vai associar e vai fazer a busca e levantar para você. Então, essa é uma parte muito legal que pouca gente acaba utilizando, mas vocês podem também pensar logo no início da reunião de kickoff, cara, o que seria legal a gente taguear aqui para facilitar as nossas buscas dentro do Connect, né? Principalmente se você está naquela estrutura de pastas que está dividido por status, disciplina e não disciplina e status, às vezes você quer saber tudo que é da arquitetura que está em desenvolvimento e que está também no compartilhado. Você quer uma listagem completa. Se você está com a tagzinha de arquitetura, você consegue fazer a busca e visualizar tudo. Então, são coisas ali bem interessantes, né?